sou a Paula Stefânia e hoje eu vou ensinar a modelar vasinhos como essa raposinha, coisa mais linda, e também a fazer vasinhos com moldes usando cimento. Esses vasinhos, gente, de cimento nas lojas estão super caros, olha só os que a gente achou na internet. E com um saco de cimento de 20 quilos você consegue fazer uma infinidade pra você, pra presentear, pra vender pra todo mundo, e se economiza muito. Então eu vou te dar muitas ideias e eu espero que vocês façam por aí. Antes de começar, já pinta de azul o botão de gostei, se inscreve no canal pra gente chegar nos 4 milhões, a gente tá quase lá. E assim que a gente chegar, eu vou sortear a pasta organizadora lá no meu Instagram, meu perfil é esse aqui. Me segue por lá e bora começar! Vou começar fazendo então os vasinhos de cimento. Pra eles eu comprei esse saquinho de cimento pequeno de 1 kg e deu pra fazer todos os vasinhos. Fiz um buraquinho no meio do cimento, acrescentei a água e fui mexendo, acrescentando água, até ele ficar nessa consistência assim, bem líquida. E pra primeira ideia de vasinho, vamos precisar de um paninho, de preferência um velhinho que você tenha por aí que vai jogar fora mesmo. Aí você mergulha o paninho no cimento, tira, deixa escorrer um pouquinho e precisamos pendurar ele em alguma coisa com a base do tamanho que você quer. Então eu tinha esse pedestal aqui, então eu pendurei meu paninho. Antes eu passei um plástico filme para não agarrar na base e depois de um dia ele secou, tirei da base e ficou assim bem durinho. Se você for uma pessoa bem rústica, está pronto, mas como eu quero dar um ar estefanístico, eu pintei com tinta spray e tá pronto. E para fazer os outros vasinhos precisamos de moldes. De preferência, gente, um molde que ele seja maleável, porque é mais fácil de desenformar depois. Eu acabei usando também esses plásticos mais duros, que foi super difícil de desenformar, então não recomendo. Essa forminha de cupcake funcionou super bem, que ela é de silicone maleável. Precisamos também de um molde um pouquinho menor do que o recipiente de fora, para ser o buraquinho, né, onde a gente vai colocar as plantinhas. Para garantir que eles iam soltar facilmente do cimento depois de seco, eu passei um pouquinho de vaselina. Também pode ser óleo de cozinha. E bora começar! Com o cimento já prontinho, eu despejei no molde até mais ou menos a metade dele e coloquei o outro molde por cima, fazendo pressão no cimento para ele subir nas laterais. O vasinho vai querer boiar, mas você não vai deixar. É só colocar um peso ali dentro. Eu coloquei pedrinhas. Não deixe o potinho afundar muito também, senão ele vai ficar com a base muito fininha e quebradiça. Ah, eu não mostrei aí, mas é importante também dar umas batidinhas com ele ainda fresquinho para desfazer qualquer bolha de ar que possa ter ali no meio. Depois de um dia, ele secou e tá na hora de desenformar. Com cuidadinho, porque o cimento é um material frágil, a gente desenforma o vasinho e pronto, só falta dar uma lixadinha ali na bordinha que fica meio espessa e pintar. Para esse modelo eu usei fita crepe, fiz um desenho de chevron e fui pintando por dentro e por fora dos triângulos. Então foi só tirar a fita crepe e também resolvi pintar a bordinha dele com a mesma tinta. Essa então vai ser uma mini lareira. Por fora eu coloquei umas pedrinhas e no meio das pedrinhas eu encaixei uma forminha de empada, que vai ser o recipiente que vai receber o álcool gel pra gente poder acender o fogo. Só tem que tomar cuidado porque o fogo dessa lareirinha ele é invisível. Sim, aí tem fogo, só que não dá pra ver, porque a combustão do etanol não gera tanta luminescência como gera a combustão de outros materiais. Então é um fogo invisível, você pode não ver, acende só na hora que você for usar mesmo e depois apaga. E ela fica uma gracinha porque dá até pra você assar marshmallow sem precisar de fazer uma fogueira gigante. Pra vocês acreditarem que tem fogo aí, a gente botou 2 pedacinhos de palito, porque aí sim deu pra ver as chamas subindo. E lembra sempre de apagar no final, é só usar um objeto metálico, colocar ali em cima que vai apagar. O próximo vasinho eu fiz dentro desse vasinho que eu já tinha por aqui, não recomendo porque foi bem difícil de desenformar, mas ficou bem lindo o resultado. Na hora de pintar, eu fui pintando com a tinta normalmente, depois eu vim com um paninho úmido e fui tirando um pouquinho da tinta para ficar com esse efeito meio de pátina, para deixar um pouquinho o cimento aparente, né, que esse que é o charme desses vasinhos.
Fiz um micro vasinho também com esse potinho que eu tinha por aqui. E pra pintura eu fiz a mesma coisa. Fui passando a tinta e fui tirando o excesso com um paninho pra tinta ficar bem concentradinha na parte mais funda do vasinho. De cupcake foi o mais fácil de desenformar que eu achei, então eu recomendo muito esse material como molde. E ficou super lindo, lixei a parte de cima também. E se você quiser plantar plantinhas de verdade nesse vasinho, é importante fazer um furo lá no fundo para a água ter por onde sair, né? Então, com o cimento ainda não 100% seco, o cimento ele seca em 48 horas, aí tinha mais ou menos um dia que tinha secado, eu fui furando com a pontinha da tesoura até abrir o buraquinho. Pode ser também com uma furadeira. Plantei então minha suculenta, fiz a maior lambança, como vocês estão vendo, mas ficou assim bem lindo. E bora pro próximo vasinho, que foi com o molde de uma vasilhinha de comida, onde vem uva passa, castanha. Em todos eles eu passei vaselina pra sair mais fácil. E deu um efeito super lindo depois de pronto. E pra pintar eu fiz a mesma técnica. Fui passando a tinta ali no meiozinho e fui tirando o excesso com um paninho. Vamos agora para os vasinhos feitos de massa. Eu comprei essa massinha, também pode ser biscuit, qualquer massa que vocês preferirem, que quando seca fica durinha, mas eu tô usando essa aí. E eu separei um pouquinho da massa, mexi um pouquinho nela, né, apertei pra amolecer e abri com um rolinho. Depois que eu abri, não deixei muito fininha, né, pra não ficar muito frágil. Eu fui lá no jardim, peguei uma folha, coloquei a parte de baixo da folha por cima da massa e passei o rolinho por cima. E quando eu tirei todo o alto relevo da folha, transferiu pra massa, então eu cortei em volta. E transferi essa folha para uma tigela, porque eu queria que ela tomasse a forma da tigela. Depois de seco ficou assim e foi só pintar. Eu deixei a tinta bem líquida, diluí com água para ela entrar bem nas valinhas, né, das marcações da folha. Então eu ia colocando a tinta e limpando o excesso com um paninho para dar esse estilo meio vintage. Foi só passar um pouquinho de verniz para deixar bem brilhosinho e ainda mais bonito. E é só esperar secar. Bora fazer mais um modelo. Dessa vez eu cobri uma mini tigela com a massa. Fui acomodando a massa para ela pegar bem o formato do potinho e tirei todos os excessos. Pontinha de uma canetinha de colorir, eu fui carimbando e é legal que a pontinha dessa caneta tem o formato de uma flor, então pareciam várias mini florzinhas. Depois de seco foi só tirar do potinho e pintar. Para isso eu fui colocando a tinta nas florzinhas e tirando o excesso com um paninho para que a tinta ficasse só concentrada nas florzinhas. Eu usei um potinho de sobremesa para fazer o molde. Depois eu cobri esse potinho com a massa. Tirei os excessos, deixei bem retinho. E como vai ser uma laranja, eu comecei a carimbar com a parte de trás do lápis vários furinhos na massa. E com o papel alumínio dobradinho, eu fui carimbando de novo para criar bem a textura da casca da laranja. Depois de seco, eu tirei do potinho, lixei as bordinhas para ficar bem bonitinho o acabamento e desenhei por dentro os gominhos da laranja com lápis. Depois, então, foi só pintar.
passei verniz para finalizar e é só esperar secar. Para essa ideia eu vou usar um vasinho de plástico que eu já tinha por aqui e o que eu vou fazer é cobrir ele com a massa, deixando tudo bem retinho. É legal você passar um pouquinho de água para ir alisando a massa e não ficar com ruga nenhuma. Esse vasinho vai ser uma raposa, então eu fiz os formatos das orelhinhas e fixei na massa de baixo. Para unir as duas partes eu fui molhando o dedo na água e puxando a massa de cima para baixo até ficar bem lisinho. Depois de seco, foi só desenhar o rostinho da raposa e pintar. E olha que fofos que ficaram esses outros potinhos em formato de panda e de sapo. Para o nosso último vasinho, vamos fazer um círculo na massa. Depois vamos trançar 3 cobrinhas de massa para ficar uma trança bem grandona. Ao redor do círculo eu passei água para grudar, uma massa na outra e fui enrolando a trança ao longo do círculo até ficar na altura que eu queria. Beijos para vocês e até o próximo vídeo.